Bom dia, você é amado até o sangue por Jesus. Pão da palavra Comunidade Éfita. Venha conosco, você vale a pena. Pedi e recebereis, nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Mais uma vez, bom dia, domingão, né? Dia do Senhor. A paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos lá, pão da palavra Comunidade Éfita, proclamação do Evangelho, glória a vós, Senhor Jesus. Eu vou ficar só com esse versículo. O reino de Deus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nas séries das palavras de Jesus, uma das principais certezas é a parábola do joio e do trigo. Porque o reino dos céus é como uma boa semente semeada, né? E no meio de nós, a boa semente está no meio, porque foi semeada pelo Senhor, acima de tudo, porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus semeada nos corações faz o homem e a mulher nascer para a vida nova. E quantos de nós, às vezes não percebemos, mas estamos vivendo, né? Como diz o São Jerônimo. São Jerônimo diz que aquele que ignora as Escrituras, ele ignora o próprio Cristo. Ou seja, né? A palavra de Deus é semeada, a palavra de Deus é pregada, a palavra de Deus é testemunhada, a palavra de Deus é para ser partilhada, é para ser praticada. E muitos insistem em querer dizer assim, mas fulano prega, mas não vive. Na verdade, pode acontecer de algum momento, sim, um pregador ter feito uma pregação e ali na frente ele tropeçar naquilo que ele pregou. Mas com certeza aquilo vai levá-lo ao arrependimento e ele vai voltar para o Senhor. Agora, pior são aqueles que se prendem nisso e ao invés de buscar dar um testemunho autêntico de nosso Senhor, desprezam a palavra por preguiça, desprezam a leitura da liturgia diária por preguiça, né? Simplesmente porque não dão a importância verdadeira à palavra, ou ainda insistem, mesmo depois de tanto aprendizado, a desprezar Jesus na palavra. Isso é muito triste. No mundo que nós vivemos de hoje, todas as seguranças, foi demonstrado aí, está sendo demonstrado que tudo é capaz de venha desabar por terra de uma hora para outra, e que os únicos ensinamentos que são eternos e que vão perdurar para sempre e que são salvação para a nossa vida é a palavra de Deus. Aí tem outros que ainda se acham preguiçosos, que não buscam a liturgia, não buscam a oração. Aí chega num ambiente, né, na rua, por exemplo, aí dão lá de comer um irmão de rua. Poxa, é uma caridade, sim, só que se essa caridade não tiver verdadeiramente fecundada na ação missionária, na ação da palavra de Deus, ela é infrutífera. É uma obra social e tem muita gente fazendo obra social. Então, tudo começa aqui. Eu tenho que dar o pão ao irmão, mas saber que aquele irmão é Jesus. E não só dar o pão como quem dá alguma coisa. Eu tenho que entender que naquele irmão tem Jesus. Mas eu dou bom testemunho no meu trabalho. Sim, mas você tem buscado a palavra de Deus? Você tem orado a palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Porque as pessoas também confundem que dar um bom testemunho, às vezes, é passar a mão no ombro daqueles que estão errados. Sabe? É tipo assim, acolher o erro da pessoa. Nós não podemos. Nós temos que acolher a pessoa no seu erro, mas não o erro dela.
Entendeu? Quantas vezes eu errei e eu fui corrigido pela Santa Igreja, pelos sacerdotes que foram meus diretores espirituais, e quantas vezes eu ainda erro e sou corrigido pelos meus irmãos que eu amo, que eu vivo de comunidade. Mas a pessoa que não acolhe a correção, não melhora com a correção, ignora a correção que vem daqui, ó, palavra de Deus. A palavra de Deus no capítulo 12, versículo 8, vai dizer, quem permanece, de Hebreus, quem permanece sem correção não é filho, é bastardo. Sabe? Aí dá uma margem para que o joio cresça de verdade no seu coração e abafe aquela semente da graça. A semente da graça que é a palavra de Deus. Então, sabe, hoje dá uma paradinha, poxa. Dá uma paradinha, reveja a sua vida. Às vezes aí, ó, entendeu? A vida passa, tá trabalhando demais, tem uma doação fanática no trabalho e despreza a palavra de Deus. Tá estudando muito, tá fazendo mestrado, doutorado, mas despreza a palavra de Deus. Sabe? Tá preso a tantas coisas que passam, bens que são passageiros, e está abandonando aqueles que são eternos. Como que está hoje a sua vida? Né? Será que já não deu para entender que nós só temos Jesus, só temos a sua palavra, que é fonte de vida eterna para os nossos corações? Nesse domingo, a liturgia da igreja vem falar firmemente isso aos nossos corações. Sabe? Que nós possamos não desprezar, não menosprezar, mas com o trabalho, os estudos, não é isso. Não abandonar o trabalho, abandonar os estudos, não é isso que Jesus quer. Mas que nós precisamos sim colocá-lo em primeiro lugar em todas as instâncias da nossa vida, em todas as áreas. E isso é impossível sem a palavra de Deus. Bom, chegamos aqui ao final desse Pão da Palavra. Um bom domingo para você, uma boa semana. Márcio Gamboa, Missão Comunidade Éfita, Verbo. Hoje, né, para a honra e glória de Deus, tempo novo, tempo da graça de Deus na nossa comunidade. E assim, eu estou muito feliz em poder compreender as vontades de Deus e seguir caminhando aí firme. Ah, e uma outra dica, tá? Uma outra dica. Geralmente quem prega a palavra de Deus e prega as verdades de Deus perde muitas amizades, às vezes. Porque comunga com Deus e não com o demônio. Comunga com a verdade e não com a mentira. Então você me desculpe, se em algum momento você está passando por isso, eu estou falando isso, fica tranquilo, porque Deus vai te honrar. Tá bom? A paz de Jesus e o amor de Maria. Bom domingo! Valeu, galera! Se eu orar, se eu tomar as muralhas, não resistirão.